Gente, vamos lá então. Eu vou clicar aqui apresentar agora para vocês verem a minha tela e aí vocês confirmam para mim se vocês vão conseguir ver ela. Alguém saiu, acho que foi a Maeli. Deve ter perdido a conexão. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Ah, tá. Isso é muito importante. Então vamos vir aqui no livro. Eu quero agradecer o Dirceu, ele não está aqui ainda, mas quero agradecer ele por ter criado o grupo e por ter enviado também o livro em PDF. Eu só tinha o físico, não tinha o PDF. Que bom que ele conseguiu, para a gente poder trabalhar. Então, pessoal, a gente está com o conteúdo meio atrasado pelo seguinte. Primeira semana eu mandei o link e ninguém participou. Segunda semana, que foi a semana passada, o computador que eu tinha estourou, o computador velho, fiquei sem computador e eu tive que comprar um novo. Lá, suaves prestações, né? Não tá barato não, mas enfim, consegui resolver. E aí eu vou passar aqui para vocês uma revisão bem rapidinha. Uma revisão bem rapidinha de conteúdo dos primeiros 3 capítulos desse livro, tá? São mais capítulos, a gente vai trabalhar com esse livro e tem o outro livro também de economia industrial, um fininho, da Anita Kohn. Eu acho que ele tem em PDF, se eu achar depois eu mando para vocês, tá? Mas eu já tenho alguns vídeos prontos dele, depois eu vou fazer o upload para vocês. É algo assim mais teórico, mais o histórico, a evolução da economia industrial, que vai ser a primeira parte, né, da nossa disciplina a ser trabalhada de acordo com a ementa, tá? Eu não sei se vocês viram lá, eu já coloquei as datas das avaliações, tá? São 3, não necessariamente que a gente vai realizar naquelas datas, mas é que o SIGA ele pede. A primeira coisa que ele pede sempre que a gente vai cadastrar um plano de ensino é que a gente insira as datas das avaliações. Se não inserir, não tem como cadastrar o plano de ensino. Mas não necessariamente que serão naquelas datas. Uma das avaliações, eu quero fazer um trabalho com vocês, um trabalho prático, aplicado. A gente vai usar planilha, Excel. Eu sei que vocês são craques, são feras, vocês gostam muito de Excel. A gente vai fazer um trabalho sobre concorrência perfeita, tá? E daí a gente vai trabalhar algumas estruturas de mercado, como por exemplo o monopólio e o oligopólio. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar, tá? Concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Eu sei que vocês já viram tudo isso, já estiveram lá em micro 1. Eu não sei se vocês trabalharam o lado da oferta, mas basicamente micro 1 foca em demanda, ou seja, teoria do consumidor. E aqui a gente vê a parte 2, onde a gente trabalha mais o lado da oferta, a empresa, é o empreendedorismo em si. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Luana, Claudinei, Aline, Maeli? Falam para mim se está tudo ok, se cortou imagem, áudio, alguma coisa. Estão ouvindo? E vocês estão vendo a tela também? Tá, beleza então. Então vamos voltar ao livro aqui. Aliás, não é isso aqui, desculpa. Vai ser a partir do capítulo 1. Deixa eu só baixar aqui. Então ele começa aqui com os conceitos básicos. Esse livro do David Cooper. Daí ele fala sobre alguns modelos tradicionais de concorrência. Aqui ele vai apresentar modelo de competição perfeita. Ele apresenta algumas hipóteses. Eu vou fazer só uma revisão rápida, tá? Tem alguns vídeos lá no canal para vocês verem, depois eu faço o upload lá no Siga, mas então a gente vamos revisar algumas hipóteses aqui, por exemplo, do mercado de concorrência perfeita. Eu não gosto muito dessa palavra, concorrência perfeita, porque eu vejo que a perfeição, assim, ainda mais a gente que trabalha com ciência social, né? Tudo muda, tudo é muito mutável. Então, perfeito é uma palavra assim, muito forte, mas a teoria traz essa definição para a gente, então a gente vai trabalhar em cima dela. Que o mercado de concorrência perfeita seria o quê? Seria a feirinha, seria o supermercado onde você vai comprar alguma coisa. Ou seja, a gente vê que existe um grande número de agentes, né? Eu não vou falar pessoas, mas eu falo assim, agentes, né? Um grande número de vendedores vendendo aquele determinado produto, aquele determinado bem, aquele determinado serviço que vai satisfazer uma necessidade para você, né? Então existe muita concorrência, é um mercado bastante assim competitivo, tá? Então a primeira hipótese é que há um grande número de empresas.
Ah, professor, uma borracharia entra? Entra, ué. Você vê tanta borracharia aqui na cidade. Padaria, sim, tem uma em cima da outra. Pizzaria, farmácia. Quando você vê assim, poxa, ela está ofertando um serviço ou um produto que é assim, comum. Ou seja, dentro da minha cidade eu vejo muita gente oferecer isso, pode classificar como pertencendo a esse segmento da concorrência perfeita, tá certo? Então essa é a primeira hipótese, tá? Tem bastante gente vendendo, bastante gente não, é bastante agentes, né? Bastante empresas, enfim, firmas. Esse produto ele é homogêneo, por que ele é homogêneo? Porque ele é parecido. Então se você pensar, por exemplo, nisso aqui, por exemplo, falam para mim, vocês estão vendo aí, meu celularzinho, simplesinho, Galaxy, enfim. Muita gente tem, né? Muita loja vende ele, tá? E você encontra substitutos próximos. Não necessariamente que você precisa comprar dessa marca, você pode comprar de uma outra marca similar. O importante é que o produto seja homogêneo. O que é homogêneo? É algo assim parecido. Ele vai satisfazer basicamente a mesma necessidade, basicamente a mesma utilidade. Ele tem, assim, as características dele são muito parecidas, tá? Então seria mais ou menos como você comparar, por exemplo, digamos que você trabalha com receitas aí de alguma coisa de bolo, então você precisa de alguma gordura, como por exemplo margarina, manteiga, óleo, banho, são todos eles produtos parecidos, eles são assim homogêneos, próximos, se substituem, enfim, tá? Então considera-se que o produto é homogêneo, tá? Ocorre também em H3 uma livre entrada e saída de empresa. A hora que você quiser montar a sua empresa, entrar no negócio, você entra. A hora que você quiser sair, você também sai. Existe essa liberdade, o governo não vai te barrar por isso, tá? A hipótese H4 ela não é exclusiva da concorrência perfeita, que justifica o motivo pela qual uma empresa ela existe. Todo mundo quer maximizar o seu lucro, todo mundo deseja isso, tá? Eu lembro que quando no primeiro dia de aula, eu não me lembro exatamente a data, mas foi, se eu não me engano, no mês de agosto de 2003, não é mate, com o professor Paulo Corbes. Ele deu o exemplo do padeiro, não sei se ainda ele traz esse exemplo, mas ele perguntou, vocês acham por que o padeiro acorda cedo, né? Por que ele é bonzinho, gosta de você, quer fazer o pãozinho para você tomar café? Não, é porque ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, toda empresa deseja maximizar lucro. E aí equivale aqui uma máxima da microeconomia que fala assim, o mais é preferível a menos, né? Porque vender barato, por exemplo, se o seu cliente aceita pagar mais caro, isso vai trazer mais dinheiro para você. Então faz todo sentido, tá? Só que é claro, o oligopólio, o monopólio, eles também buscam a maximização do lucro, principalmente eles, né? Dado que o nosso objeto básico de estudo na economia enquanto ciência é a escassez, né? E com esses agentes aí, o produto ou o serviço oferecido, ele costuma, na maioria das vezes, ser muito mais escasso, o que dá liberdade para eles pedirem aí um preço ainda maior, muito superior do que se esse produto ou esse serviço fosse ofertado pelo segmento da concorrência perfeita. Pessoal, me digam se está tudo ok, áudio, vídeo, me vendo, me ouvindo, a tela. Pode seguir, professor. Luana, Maélia, Aline, tudo bem? Tudo ok, Aline? Tudo certo. Tá bom. Então, voltando aqui no nosso livro, aí, trenzinho chato, esses negócios do Google, enfim. Ó, livre circulação de informação aí não é bem assim, né? O negócio não é tão bonito assim na prática como na teoria. Existem alguns agentes que têm informação que nós não temos, tá? E que eles se aproveitam dessa informação para ganhar dinheiro, até mesmo para manipular o mercado. Isso ocorre muito no mercado financeiro, no próprio mercado de produto físico. A gente já teve exemplo ruim aqui no nosso país, não vou citar nome, mas no passado nós temos, né? Foi apelidado até com o nome de um dia, né? Um dia do fulano de tal, que ele provocou aí um estrago aí na bolsa. Enfim, isso acontece com muita frequência, tá? Mas, de um modo geral, a informação ela acaba chegando, ainda que atrasada, mas a informação ela chega, ainda mais hoje, né? Com todos os meios de comunicação que a gente tem, todo mundo faz uso da internet, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui, que é mais uma suposição, H5,
sobre o mercado de concorrência perfeita, que a informação ela é livre. Vou citar um exemplo aqui. Digamos que você quer começar a vender alguma coisa aí, sei lá. Pessoal, vamos lá. O que vocês gostariam de montar aí para trabalhar? Vamos interagir um pouquinho de prática. Tem alguém de vocês aqui que gostaria de montar um negócio, empreender? Ou não? Sim, professor, mas eu não sei ainda em qual área, mas eu gostaria muito de empreender. Não tem nem ideia da área. Ainda não. Mais alguém, gente? Vamos lá, pessoal. Digamos que você queira montar uma sorveteria. Então é assim. Você acha que a mesma informação que você terá, por exemplo, sobre os seus custos com os insumos dessa sorveteria, o seu concorrente também não tem essa informação? Sim ou não? O custo da casquinha do sorvete, do pote do sorvete que encareceu muito, o custo do açúcar, do leite, dos ingredientes. É claro que o seu possível concorrente também tem essa informação, tá? E é basicamente isso que a H5 ela propõe para a gente. Poxa, essa informação ela é livre, ou seja, ela está disponível no mercado para todos, né? Claro que existem algumas informações, como eu falei antes, que elas são assim mais exclusivas e tem alguns peixes grandes que acabam se aproveitando dessa formação para fazer aí algumas arbitragens e ganhar muito dinheiro e até mesmo manipular o mercado. Mas isso aí é assunto para outra disciplina e para outro momento, tá? Importante a gente entender que essa informação é livre, né? De acordo com o que supõe aqui um mercado de concorrência perfeita. E também ocorre aqui na H6, a sexta e última hipótese, que ocorre perfeita mobilidade dos fatores de produção, tá? Então, só relembrando aqui o que vocês já sabem, que fator de produção é tudo aquilo que é necessário para você produzir um bem ou um serviço. Se você precisar contratar alguém, quando você for montar o seu negócio, e com certeza você vai, tá? Saiba que essa pessoa que vai trabalhar para você, ela é um fator de produção, tá? A mão de obra que na teoria os livros trazem como a palavra trabalho, inclusive os manuais de macroeconomia, de crescimento econômico, o trabalho ele é assim um fator de produção, ele é necessário para produzir alguma coisa, tá? Assim como a terra, assim como a estrutura física, o prédio, as máquinas também tem lá sua grande valia e principalmente o capital que é o dinheiro propriamente dito, tá? Por que perfeita mobilidade de fatores? Porque você pode muito bem deslocar a sua empresa daquele ponto para um outro ponto geográfico, ou da mesma cidade, da mesma região, ou até mesmo para uma outra cidade, um outro estado, né? Dentro do país você pode levar a sua empresa até mesmo para outro país, né? Imagina quantas empresas não se deslocaram do seu ponto de origem para a China, né? Dado que mão de obra especializada e baixo custo de produção também. Baixo custo com mão de obra, principalmente, e alguns incentivos fiscais, né? Então, ficou claro isso aqui, gente? Só uma revisão rápida do que eu sei que vocês já sabem, as hipóteses sobre o mercado de concorrência perfeita. Tá tranquilo aí? Sim ou não? Gente, deixa eu ver se está gravando. Eu acho que está sim. Só confirmar aqui. Opa, tá sim, 13 minutos. Vão interagindo comigo, gente. Tudo ok? Pessoal, digam. Tá bom, então vamos voltar lá. Aí o curto prazo e o longo prazo, ainda dentro do mercado de concorrência perfeita. Ele supõe que no curto prazo, para efeito de simplificação, você tem pelo menos um fator de produção que é fixo e os demais eles podem até ser variáveis, né? E a gente vê agora com a pandemia, né? Os preços mudando, né? Nossa, que inflação tremenda, né? Para de inflar esse preço, mas não. Aí você vai mês que vem para comprar o produto, ele já está mais caro. Isso é curto prazo, tá dentro do mesmo ano, a gente vê que você compra hoje, mês que vem você vai comprar de novo o insumo, ele já está mais caro. Vai no outro mês, já está um pouco mais caro. Ou seja, tudo isso é curto prazo. Mas a concorrência perfeita, esse modelo de concorrência, ele assume que esse modelo de estrutura de mercado chamado concorrência perfeita, ele assume que pelo menos um fator de produção no curto prazo, ele é fixo, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você vai montar uma empresa
Digamos aí que você vai montar, por exemplo, uma oficina mecânica. E aí você precisa alugar um barracão para tocar essa oficina. Você vai fazer um contrato de aluguel e é claro que nesse contrato jamais você vai ver lá reajuste mensal, tá? Geralmente é anual. Então você vai lá, você acorda com o proprietário do imóvel, né? Entra em acordo com ele que vocês vão acordar aquele valor e mais um reajuste a cada ano. Esse reajuste pode se dar pelo IGPM ou mesmo pelo IPCA, não importa. Mas, ou seja, dentro de um ano, que é um período chamado de curto, né, um curto prazo é bastante curto, um ano passa rápido, tá? Você tem pelo menos um fator de produção que está fixo. Por exemplo, ali, que você precisa daquela estrutura para trabalhar, daquele barracão. Só que o valor dele ele não está se alterando dentro de um ano, ele vai se alterar no próximo ano. Ou você pode ajustar aí, entre 2 anos eu vou pagar isso aqui, de 2 em 2 anos a gente reajusta. Tem um combinado seu, um acordo seu com o proprietário do imóvel. Mas aquele valor ali, X, ele permanece fixo por esse período que você acordou, tá? Então, a concorrência perfeita assume que pelo menos um fator ele é fixo, ele não vai mudar, né? Pode ser também, de repente, uma média da quantidade de funcionários, tá? Vamos colocar um outro fator que dá para a gente colocar como exemplo. Por exemplo, assim, o tamanho da estrutura, a quantidade de máquinas dentro daquele período, ela vai praticamente... Quando fala assim permanecer fixa, não significa que está ali congelado certinho, não vai sofrer mudança nenhuma. Pode ser que se altera, mas não é uma alteração significativa. Agora, no longo prazo, a gente vê que tudo se altera. Por quê? Gente, é muito simples de você entender. É só você pegar aí o gráfico do crescimento populacional tanto do Brasil como do mundo ao longo das décadas, ou mesmo da própria Bolsa de Valores. Qualquer índice que você pegar, seja o nosso Ibovespa, seja o Nasdaq, seja o Dow Jones, você vai ver que, puxa, de 50 anos para cá, é claro que tem lá as flutuações de curto prazo, mas você vê uma tendência crescente. Por quê? Se a população mundial não para de crescer, obviamente que o consumo acompanha, o consumo não para de crescer e as empresas crescem. Puxa, se a empresa cresce, ela vai ter que ampliar sua estrutura, vai ter que contratar mais gente, vai ter que colocar mais máquinas para trabalhar, só que aí a gente já está falando de longo prazo. Longo prazo, a gente tem a concorrência perfeita, assume que todos os fatores de produção, eles mudam, não tem nenhum que é fixo, tá? Contrato de aluguel, até porque o tamanho do espaço geralmente ele vai aumentar, a quantidade de máquinas e tudo mais, tá? Só que no curto prazo, se você tiver uma mudança ou outra, ela vai ser pequena, pouco significativa. Então, por isso que, teoricamente, assumimos que no curto prazo, pelo menos um fator de produção, ele é fixo. Tá certo, gente? Me entenderam até aqui? Sobre o curto prazo? Tranquilo? Fácil de entender, né, gente? Digam para mim e vão acompanhando aí. Temos conteúdo pela frente. Então vamos lá, na sequência. De novo, é do Meet isso aqui, você está apresentando para todos, mas tudo bem. Vamos lá. No longo prazo ele assume que todos os fatores são variáveis e eu já falei o porquê. Enfim, a população não para de crescer, né? Tudo muda. A demanda vai crescer, o consumo vai aumentar, então obviamente que todos os fatores de produção da sua empresa vão mudar, tá? Eu quero ver se eu aumento um pouquinho aqui para a gente revisar rapidinho esse quadro 1.2, que é isso aqui que eu quero trabalhar com vocês no exercício da planilha, que eu vou lançar como uma atividade valendo nota, ou seja, vai ser uma das avaliações, mas eu preciso ampliar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Eu acho que vocês já conseguem enxergar, né? Falem aí para mim, gente. Todo mundo consegue ver aí? Vocês estão vendo, gente? Aqui é o quadro 1.1, maximização e equilíbrio de curto prazo. Sim. Então vamos lá. Aqui nós temos uma função de produção. Ela é do tipo Cobb-Douglas. Eu não sei se vocês já tiveram macro, mas a macro passa isso, a micro também. Teoria do crescimento econômico é uma função básica de produção, tá? Então a gente tem aqui esse Y pequeno que ele vai representar o produto que você está produzindo na sua empresa, tá? F de função, ou seja, esse produto aqui, esse bem ou esse serviço que você produz, ele é uma variável dependente de outras variáveis, tá? E aqui você tem X1, que significa o fator de produção 1, e aqui você tem K, que é o fator de produção fixo. Não é que você só vai ter X1, é óbvio que você vai ter X1, X2, X3, X4, Xn,
tantos fatores quanto forem necessários para produzir o bem ou serviço da sua empresa, tá certo? Ele colocou um aqui por questão de simplificação só, a gente sabe que tem mais, tá? Da mesma forma que você poderia ter K1, K2 e K3, mas ele colocou só K. Ou seja, para simbolizar que existe pelo menos um fator de produção que ele é fixo ali, tá? Você tem ali, por exemplo, a sua estrutura, o imóvel que você alugou, e ele tem um custo mensal para você, um dispêndio, o dinheiro que sai do seu caixa para pagar o aluguel. No curto prazo, aquilo ali não se altera, o tamanho dele também não se altera, tá? Você não vai precisar sair dali, a menos que você tiver uma demanda explosiva, mas digamos assim, uma exceção. De um modo geral, considera-se curto prazo, então o fator de produção ele não vai se alterar, ele se mantém fixo, tá? Então o X1 ele vai ser a quantidade desse fator de produção, pode ser uma máquina, pode ser uma pessoa trabalhando, enfim. Aqui está o K, o fator de produção fixo. É claro que tudo tem custo, né? Então esse fator de produção ele vai custar alguma coisa para você. Então você coloca W1 que pode ser, digamos aí, o preço do fator de produção. Se for uma pessoa trabalhando vai ser o salário, né? Se for mensal, se for por dia, diária, enfim. Se for uma máquina trabalhando, você pode colocar aqui o que ela vai consumir para você em termos de energia elétrica, por exemplo, gás, se for um forno, ou se de repente você trabalha com uma empresa de mineração, né? Tem um conhecido meu que ele chegou aqui em Sinop, não vou nem falar o nome, mas ele montou, o bicho já cresceu de forma explosiva. Faz o quê? Acho que uns 6, 7 anos que ele está aqui, preso de terraplanagem. Então ele tem caminhões, ele tem pá carregadeira, então são máquinas que vão ter um dispêndio, aí, um consumo com uma energia, com combustível, né, óleo diesel. E aí você coloca aqui o preço que vai ser o custo, né? Da mesma forma que o preço do fator de produção K, se alugou um barracão, você vai pagar um aluguel, então você vai ter que multiplicar por esse preço. E por aí vai, né? E aqui o P é o preço de mercado, tá? Na concorrência perfeita, a gente tem que entender o seguinte, tá? A empresa ela é uma tomadora de preço. Price taker, ela não determina preço. Mas o mercado está pagando quanto? O mercado está pagando 3. Eu quero 4. Vai ficar com o seu produto aí, não vai vender. Por quê? Porque o mercado só paga 3. Só está absorvendo esse preço. Não adianta você pedir 4. É assim que funciona, tá? Então, como que ocorre a formação de preço, tá? Você tem que entender que, poxa, se você quer, digamos assim, eu só vou adiantar um detalhe aqui no exercício que vocês vão fazer, que eu vou passar sobre a empresa fictícia que vocês vão montar, tá? Se vocês querem montar um negócio, vocês têm que ter em noção algumas coisas, tá? Primeiro, o preço de mercado, não dá para fugir dele. Segundo, o seu custo de oportunidade, depois a gente vai falar sobre isso, tá ligado à ideia de decisão, de escolha. Quem gosta muito de falar com essas palavras é o pessoal da administração, né? A gente usa um termo mais técnico chamado trade-off, ou seja, a gente sempre faz uma troca, né, uma escolha. E ao fazer essa escolha, a gente tem um custo. Você tem que necessariamente, a todo momento, abrir mão de alguma coisa. E esse processo de abrir mão tem custo. Como, por exemplo, agora, vocês estão assistindo essa aula. Se vocês estão na casa de vocês estão deixando de trabalhar. Se vocês deixam de trabalhar, vocês deixam de ganhar dinheiro. Qual o custo, professor, de eu estar aqui assistindo essa aula? Puxa, você pode estar deixando de ganhar nesse momento R$30, 40, 50, talvez até mais. Só para citar um exemplo. Tudo nessa vida tem custo, não existe almoço grátis, tá? Uma hora alguém vai pagar a conta. Então, voltando aqui. Tá. Então, aí, para determinar a quantidade que vai maximizar o seu lucro, você vai ter que ter em mente o valor do preço de mercado do produto que você vai vender. Não dá para você vender por mais, você não vai conseguir, você vai ter que vender a preço de mercado, e também o seu custo de oportunidade, mas isso a gente vai ver com o tempo depois. Aí tem a ideia de receita média. Receita é o quê? Preço vezes quantidade. Você vai pegar o mês corrente, né? Você vendeu X unidades e você ao preço de X, então você vai ter a sua receita. Receita é o faturamento da empresa, o dinheiro que entra no caixa, né? É o preço do produto vezes a quantidade do produto que você vendeu, tá? Se você dividir essa receita pela quantidade do bem ou do serviço que você vendeu, produzir e vendeu, você vai ter a chamada receita média, tá? Quando que a empresa maximiza o lucro? Só revisando aquilo que eu sei que vocês já sabem, é quando essa receita marginal ela vai se igualar ao custo marginal, que por sua vez vai ser igual ao preço de mercado. Eu já vou explicar o porquê. Essa ideia de marginal vem de margem, ou seja, você tem um limite de produção, tá certo?
Sua produção começa aqui e finda aqui, tá? O seu período, a sua quantidade de fatores, como por exemplo mão de obra e máquina, permite que você produza, dado aquele período de tempo, por exemplo, 8 horas diárias, que você produza até aqui, certo? E aí você vai ter um custo de produção unitário. Quando você ultrapassa aquele limite, ou seja, você quer produzir uma unidade adicional, você vai ter um custo. E isso é imprescindível que a gente faça o levantamento desse custo para a gente saber se compensa ou se não compensa produzir essa determinada unidade adicional, que a gente chama de unidade marginal, tá? Então, olha assim, a receita marginal que a sua empresa vai ter é a receita, o dinheiro que vai entrar no caixa com a unidade adicional que você vai produzir e vender, tá certo? Então, a gente tem que observar muito isso. Ou seja, dado pela variação. Você teve uma receita de 50. Aí você vende quanto a cada unidade? Você vende a 1. Então, por exemplo, quer dizer que a partir da 51ª unidade eu teria 51. A sua receita adicional, dado aquela unidade adicional produzida e vendida, ela seria de R$1. Sairia de 50 para 51. Então, a sua receita marginal vai ser essa, vai ser 51 menos 50, ou seja, essa variação, logo a sua receita ela vai ser igual, a sua receita marginal vai ser igual a 1. E a produção sempre vai ser 1. Por quê? Porque a unidade marginal é sempre uma unidade adicional daquele bem que você produz. Sempre, eu quero produzir um a mais. Qual que é o custo que eu vou ter, tá? Se você tiver um custo que vai, digamos assim, ser superior à sua receita, para por aí que não compensa, vai entrar na zona do prejuízo. Isso acontece. É por isso que a gente tem que fazer estudo de produção, colocar tudo numa planilha, traçar num gráfico e parar no momento que a receita marginal ela vai ser igual ao custo marginal e vai ter que ser igual ao preço de mercado. Por quê? Porque você não consegue vender o seu produto com um preço que supere o preço de mercado. Tá bom? Então vamos lá, ver mais algumas coisinhas aqui. O custo marginal vai ser a derivada do custo, né? Assim como a receita marginal vai ser a variação na receita que a sua empresa, o caixa da sua empresa vai ter a cada unidade vendida, cada unidade adicional produzida e vendida, o seu custo marginal ele também vai ser o custo de produção que você vai ter ao produzir aquela enésima unidade, aquela unidade a mais que extrapola o seu limite de produção. Tá bom? Como que a empresa maximiza o lucro? Aí você vai falar assim, poxa, lucro é o resultado da receita menos o custo, certo? Só que aí a gente tem que trabalhar também a ideia de lucro contábil e lucro econômico, tá? Que esse capítulo trata um pouco disso, né? Que é chamada criação de valor, algo que vocês vão ver lá no 8º semestre com a disciplina de viabilidade econômica de projetos na empresa, que é assim, tem uma hipótese que fala assim, que no curto prazo, as empresas elas são atraídas pela criação de lucro extraordinário. O que é isso? Imagina que lá no sul do país, né? No sul do país já tem muita empresa, então a empresa sabe que ela consegue extrair X% de lucro do mercado. Não, mas agora tem uma região nova chamada Norte do Estado do Mato Grosso, tem uma cidade nova se desenvolvendo de Sinop, tem outra Sorriso, tem Nova Mutum, Lucas, não sei o que, outras cidades. Lá tem pouca empresa e lá, como o produto é mais escasso, eu consigo extrair mais valor do mercado. Ou seja, a empresa ela vai tomar como referência a margem de lucro que ela já tem lá no sul e vai comparar com a margem de lucro que ela vai obter aqui. Aqui é uma margem de lucro maior. Ou seja, em termos de custo de oportunidade, aqui ela vai conseguir extrair o que ela já ganha lá no sul, porém com lucro adicional. E esse lucro adicional a gente chama de criação de valor, a gente chama de lucro econômico, que é um lucro além do lucro que a empresa já tem. É um lucro que supera, excede o chamado custo de oportunidade da empresa. Pessoal, eu quero fazer uma pausa para perguntar se ficou alguma dúvida ou se vocês conseguiram entender até aqui. Eu sei que eu estou um pouquinho ligeiro, é porque a gente tem muito conteúdo para trabalhar. Me digam aí. Ninguém falou nada? Olha que eu vou cobrar um resumo dessa aula, hein, gente? Como atividade. Tem alguém aí?
Uma pessoa saiu. Tem alguém me ouvindo, prestando atenção, gente? Eu tô ouvindo. Ah, tá. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Luana. A Maeli tá aí, a Tatiane tá aí. Estou. Eu quero saber se vocês conseguiram entender, gente, se ficou alguma dúvida aí. Mas fiquem tranquilos, a gente vai conversar, a gente vai voltar nesse assunto depois, até porque a gente vai ter atividade para fazer. A Tatiane saiu, mas voltou? Como Bom, eu assisti o início da aula de novo, sim. Sim, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar, eu sempre gravo. Eu vou disponibilizar para vocês reassistirem depois. tá Mas vamos lá, vamos voltando aqui, gente. Então tá, o importante é que a empresa ela busca lucro, ela busca maximizar o lucro. Se ela puder extrair o lucro econômico, que é o lucro que vai além do lucro, ela vai fazer isso. No curto prazo, normalmente isso ocorre, tá? Aí depois, à medida que o tempo vai passando, a cidade vai ficando mais populosa, as empresas vão entrando, a concorrência ela começa a se acirrar mais, então esse lucro econômico, que é esse chamado lucro extraordinário, ele tende a desaparecer e a empresa ela vai trabalhar somente com o lucro contábil, que é o próprio custo de oportunidade dela. O que é o custo de oportunidade? Puxa, eu fiz um investimento aqui de R$1 milhão e aí eu preciso extrair, por exemplo, 5% desse valor ao mês, né? Aliás, falar em 5% hoje que é muito, mas de repente aí, sei lá, 2%. Então, ou seja, em cima de R$1 milhão aplicado e investido, tem que sobrar de lucro líquido, dinheiro no bolso, pelo menos R$20 mil por mês para aquele empreendedor. Só para supor um exemplo. No curto prazo dá mais, mas ao longo do tempo, como as empresas vão vindo, a concorrência vai se acirrar, então ele percebe que, poxa, o custo de oportunidade dele é aquele. Não adianta ele querer extrair mais que 2%. Por quê? Porque agora tem muita empresa vendendo, muita concorrência, ele está participando de uma fatia menor do mercado, então ele vai ter que se adequar. Vocês estão entendendo? A empresa sempre acaba dançando conforme a música se adequando ao mercado. É assim que funciona. No mercado de competição perfeita, quem determina o preço são as forças de oferta e demanda, geralmente gerada pelo próprio cliente, pelo próprio consumidor, tá? Porque tem muitas empresas produzindo e vendendo aquele produto. Então não adianta a empresa querer pedir um preço que extrapole o valor de mercado, que ela não vai conseguir vender, ela vai ficar com o estoque parado. Isso é prejuízo e prejuízo grande, tá? Então vamos baixar um pouco aqui, que fala um pouquinho da economia industrial, fala sobre a alocação ótima de recursos, depois a gente vai vendo o exercício que a gente vai fazer. Maximização e equilíbrio de longo prazo. Aqui é a mesma tabela anterior, com a diferença que aqui ele supõe que no longo prazo aquele fator K, que é o fator de produção fixo, ele também é variável. Aqui a gente tem a curva de demanda, tudo isso vocês já viram lá em Introdução à Economia e Microeconomia, mas dando uma revisada, enfim. Aqui é o chamado excedente do consumidor, ou seja, quando o preço está muito alto, ele vai comprar uma quantidade pequena, se o preço baixa, dado aí o problema da chamada restrição orçamentária, aumenta o poder de barganha de forma que ele consiga comprar mais. É claro que, obviamente, não é isso que a gente viu ao longo do tempo. Os preços costumam inflacionar muito mais que a própria renda do consumidor, né? Então a gente costuma falar em perda do poder de compra, perda do poder de barganha. Então, se a gente for analisar uma situação real, que se verifica na maioria das vezes, seria esse Y1 ser um instante de tempo inicial, né? Onde o consumidor ele compraria toda essa quantidade que dado esse preço. E esse P2 aqui seria um instante de tempo posterior, onde o preço inflacionou muito, como agora na pandemia. Eu nem falo pós-pandemia, a gente está ainda num cenário pandêmico, né? Mas que os preços não param de inflacionar, infelizmente. É uma situação triste, mas é uma situação real, não tem como fugir dela. Fazer o quê? Mas o mercado ele tende a se ajustar ao longo do tempo pelas forças de oferta e demanda. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre monopólio. Isso aqui é só uma básica revisão do que você já sabe, mas enfim. O monopólio é uma situação onde você tem apenas um fornecedor de um determinado bem ou serviço. Por isso que ele tem esse nome, né? Mono. Mono significa um e pólio vem de mercado, apenas um mercado. Tá? Vale aqui também um conceito importante, gente, que é o conceito de
de indústria e de empresa. Tá? Esses conceitos eles podem ser tratados de forma diferente ou eles podem ser sinônimos dependendo do contexto que você está trabalhando. E eu já vou falar para vocês. Se você pegar, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos, por exemplo, a indústria madeireira. É pouquinho, mas ainda tem. Aí você olha, puxa, mas é uma empresa, né? É, mas ela está produzindo algo, ela está beneficiando uma madeira. Então, você passa na frente e vê escrito na fachada indústria e comércio de madeira, talvez até está escrito exportação, né? Ou seja, mas ela industrializa e comercializa. É errado chamar aquela empresa, aquela unidade fabril de indústria? Não, porque ela está industrializando, ela está produzindo, tá? Da mesma forma que você passa na frente do frigorífico, indústria e comércio de carnes, da mesma forma que você passa na frente de um laticínio e está escrito indústria e comércio de laticínios e não sei o que lá, tá? Puxa, é uma empresa, uma unidade individual de produção, mas ela está sendo tratada como indústria porque ela está produzindo, ela está industrializando. Está errado? Não, está certo. Só que dá para a gente separar também, dá para a gente considerar, e é o que esse livro trabalha, ele dá uma outra definição de indústria. A indústria ela não vai ser necessariamente a empresa, aquela unidade fabril. Ela vai ser o conjunto formado por todas as empresas que produzem aquele bem homogêneo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de indústria automobilística, entendam vocês que a indústria automobilística aqui no Brasil ela vai ser composta por todas as firmas, por todas as fábricas de todos os automóveis do Brasil. Então, você inclui aí a Fiat, a Chevrolet, a Ford, que foi embora, né? A Ford acho que ficou só com caminhão, mas enfim, entra também. Todas elas, todas as fábricas de automóveis de todas as marcas, porque afinal o bem é homogêneo, né? Todos são carros, todos têm rodas, têm bancos, servem para carregar pessoas, vão se prestar basicamente a mesma utilidade, tá? Então entendam indústria como sendo o conjunto de todas as unidades. E aí, no caso da concorrência perfeita, a empresa, ela é... Deixa eu ver, entrou alguém aqui? Entrou. O Dirceu. Bom dia, Dirceu. Atrasou um pouquinho aí, mas seja bem-vindo. Dá para me ouvir? Tô ouvindo, Dirceu, tô ouvindo. Tô participando da aula, porque eu aqui no me atrapalhei. Fuso horário? Você não tá aqui em Sinop, Dirceu? Não, no momento não. Mas assim, pode me acompanhando. Tá bom, Dirceu. Depois você assiste desde o começo. Eu vou disponibilizar que eu tô gravando a aula. Então vamos voltar aqui, gente. Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, para a concorrência perfeita, a gente vai ver que a indústria é formada pelo conjunto de todas as empresas. Por mais que o cara colocou lá, escrito lá, indústria e comércio de não sei o que lá, se ele pertencer ao segmento da concorrência perfeita, né, digamos que ele é um beneficiamento de arroz, indústria e comércio de arroz e não sei o que lá, poxa, não tem só ele produzindo arroz, então não adianta ele querer pedir um preço superior ao valor de mercado, aquilo que o mercado está pagando. Ele vai ter que se quadrar aquele preço. Agora, no caso do monopólio, gente, o monopólio, como é só um fornecedor daquele serviço ou daquele bem, ele é a própria indústria, a própria firma, a própria empresa que é a única, ela é ao mesmo tempo a indústria. Ela é a única, ela é o todo. Então, assim, eu quero esse preço e tchau e benção. É aí que a gente vê basicamente a diferença do monopólio para a concorrência perfeita. Graficamente, a gente vai ver um gráfico parecido lá com as curvas de custo, só que o monopólio ele tem um detalhe em relação à concorrência perfeita, é que o monopólio ele vai ter condição de ofertar uma quantidade ligeiramente menor em relação ao mercado de concorrência perfeita, logo ele vai ter um gasto menor com energia. Tá? Energia de todas as maneiras, custo de remete com mão de obra, com energia elétrica, com diesel, gás ou qualquer outras formas de energia. E ele tem condição de ofertar esse bem ou serviço a um preço superior caso esse mesmo bem ou serviço fosse ofertado pelo segmento de concorrência perfeita. Professor, mas por que isso ocorre? Eu já falo para vocês, basicamente por 3 características que elas são interrelacionadas. A primeira dessas características é dada pela própria essencialidade do bem ou do serviço que o monopólio está ofertando. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Pensa aí que você quer montar um negócio, então você vai comprar, sei lá, você sempre gostou de caminhão, você quer comprar um caminhão e vai virar caminhoneiro. Beleza, desembolsa aí 1 milhão de reais. Eu acho que já está mais, né? Tudo subiu. 1 milhão de reais. Você vai pagar num caminhão novo engatado com a carreta, pra você fazer frete. O caminhão depende do que para rodar, gente? Falam para mim. Vamos interagir um pouquinho aí. O que move um caminhão, gente? Pessoal. Combustível. Opa, qual o combustível que o caminhão usa? Diesel, mas isso aqui. É óleo diesel. Tem substituto para o óleo diesel, gente? Não. Então, olha só. Essencialidade. O óleo diesel é essencial para o caminhão andar, é imprescindível. Sem diesel ele não anda. Tem substituto próximo? Não tem substituto próximo. Tá? E ao mesmo tempo ele é escasso. No caso do diesel, nem tanto. Tá? Mas a gente junta esses 3 fatores. Essencialidade, falta de substituto próximo, certo? E também a escassez do bem. Vamos dar um outro exemplo aqui, que a escassez ela entra de forma assim, bem ferrenha mesmo. Imagina, não sei se é o caso de alguém de vocês, ou se vocês têm alguém na família, algum amigo, que depende de tomar um determinado medicamento controlado e que só tem uma indústria que fornece esse medicamento. É o caso, vocês têm algum conhecido, parente, alguma coisa assim? Que aí a gente entra também um pouquinho na questão do surgimento do monopólio, gente. O monopólio ele pode surgir por uma questão técnica, por uma questão política, por uma questão econômica, mas ele pode surgir também, falando em questão técnica, ele pode surgir por patente que é direito de propriedade industrial. Por exemplo, uma determinada indústria farmacêutica, um determinado laboratório, conseguiu manipular, através de muitos anos de pesquisa, o medicamento que vai resolver o problema daquela determinada doença rara. O que o governo entende? Tá? Vamos falar aqui, por exemplo, de Brasil, tá? O INPI, que é o Instituto da Propriedade Industrial, que está vinculado ao Ministério da Economia. Ó, Dirceu, você é proprietário da indústria de medicamento tal, do seu laboratório. Eu estou vendo aqui que você deu entrada no registro de patente desse determinado medicamento aqui, que tem esse nome aqui, tá? Ali você está justificando aí 10 anos de pesquisa, todo o custo que você teve aí com pesquisa desse produto aí, você já deu entrada no processo, né? Ninguém mais deu entrada nesse processo, então mais que justo que eu conceda a você, e você está pagando por isso, né, o registro dessa patente, que eu conceda a você a exclusividade na produção e distribuição desse medicamento. Vocês estão entendendo, gente? É uma vantagem competitiva aí, né? Mas super competitiva. Por quê? Porque você tem a proteção do governo que impede que um terceiro copie e replique o seu produto. É só você que vai produzir e vai distribuir no mercado como um todo. Então pensa, gente. Ninguém quer morrer. Pelo menos eu não conheci ninguém até hoje que quer morrer. Levanta a mão aí quem quer morrer. Ninguém levantou a mão? Tá bom. Brincadeiras à parte. Alguém levantou a mão aí. Não sei quem foi, acho que foi o Dirceu. Tá cedo ainda, Dirceu. Deixa para outro dia. Pessoal, olha o seguinte. A pessoa, se ela puder, ela vende. Eu conheci não, né? Minha esposa trabalha numa loja e ela tem uma cliente que o esposo dessa cliente dela, ele foi acometido, se eu não me engano, de câncer. Eles não tinham plano de saúde e ele tinha muita terra, ou ainda tem um pouco, não sei. Eu acho que lá na região de Guarantã do Norte, lá para o norte do estado, e eles criavam gado. Isso aí tem acho que uns 2 anos que minha esposa... Eu nem sei, eu até tenho que perguntar para ela, que eu não sei se está vivo, como é que é. Mas enfim, o homem foi encaminhado para São Paulo, para aquele hospital Albert Einstein. Você imagina o custo da diária de um hospital desse, né? E aí, enfim, foram vendendo gado, vendendo parte da fazenda, vendendo. Então é assim, o que eu quero dizer, gente? A pessoa que depende desse medicamento, ela vai estar disposta a pagar o preço. Não tem, olha só, primeiro, essencialidade, ou seja, ela precisa do produto para estar viva, ela precisa. Segundo,
Não tem substituto no mercado, só tem aquela empresa que fornece, só tem aquela marca, aquele mídia, não tem outro, tá? E ao mesmo tempo isso está vinculado com escassez. É por isso que isso dá margem para o monopolista praticar. Eu não vou falar preço abusivo, mas enfim, discricionariedade. Não é aquela discricionariedade que a gente viu lá na Micro 1, lá que ele fala assim, o Dirceu pode pagar mais, eu vou cobrar mais dele, a Tatiane ela pode pagar menos, eu vou cobrar um pouco menos dela. Não, mas é aquela discricionariedade de cobrar acima daquilo que a concorrência perfeita cobraria. Tá? E ele vai entender que isso é justo, ele vai falar, caramba, tantos anos aí eu fiquei me matando aí com pesquisa, 10, 15, 20 anos, tendo custo, agora eu preciso colher os frutos, eu preciso recuperar todo o investimento que eu tive, né? Eu vou ter um determinado tempo para isso a gente chama de payback, para depois começar a extrair lucro desse negócio, lucro contábil e lucro econômico, inclusive, que ele vai conseguir, né? E é por isso que o governo lá, no nosso caso aqui no Brasil, através do INPI, ele vai e concede esse registro. Somente o Dirceu vai poder produzir, né, e ao mesmo tempo comercializar esse medicamento, ninguém mais. Aí daquele que replicar o medicamento dele tá ferrado. Tá ferrado. É assim que funciona. Tá? Então, tranquilo até aqui, gente? Fácil, né? Então vai ter essa diferença aí, tá? Do monopólio para concorrência perfeita, ele vai acabar ofertando uma quantidade menos e ele vai acabar pedindo um preço mais caro, tá? Como que o monopolista ele vai determinar o preço dele, o preço de venda? Tá aqui, ó. Equaçãozinha do preço, P vai ser igual ao custo marginal, que vai ser igualzinho da concorrência perfeita, a mesma coisa, né? Você vai ter que inserir aí todos os seus custos de produção para verificar qual que é o custo que você tem para produzir uma unidade, né? Uma unidade adicional, o seu custo marginal. Um índicezinho bem simples, você vai dividir por 1 menos 1, que vai dividir a elasticidade na demanda, tá? Então esse aqui o custo marginal é um valor interno à empresa, tá? Interno ao próprio empreendimento, ao próprio negócio do camarada lá, do monopolista. Já a elasticidade de preço na demanda, ele vai ter que ir fazendo testes, né? Poxa, até quanto o meu cliente pode pagar? Ele não vai pedir aqui um preço infinito, não dá. Esse preço, claro, aqui vale a moderação, bom senso, ele vai ter que estar vinculado, relacionado à capacidade de pagamento do cliente, tá? Só que aqui, às vezes na concorrência perfeita, sei lá, a capacidade de pagamento do cliente está 40. Aliás, desculpa, a empresa no segmento de concorrência perfeita pede 40, mas lá no monopólio, sei lá, ele vê que, ele consegue identificar que, poxa, mas aqui eu posso pedir não só 40, eu posso pedir 120. Por que na concorrência perfeita é 40? Porque são várias empresas produzindo, então cada uma vai tomar um pedacinho do mercado, uma fatia de mercado. Aqui, como é só ele, poxa, o povo paga do mesmo jeito, então é só eu que estou fornecendo, eu vou pedir 120, pronto. Mais ou menos assim. Ele vai ter que descobrir qual é esse valor aqui dessa elasticidade de preço na demanda, que vai ser a sensibilidade que o cliente vai ter na demanda a cada variação de preço. Eu aumento o meu preço em uma unidade, a demanda vai cair em quantas unidades? Basicamente é isso, tá? Ele vai ter uma relação inversa, o sinal negativo. As hipóteses do monopólio são um pouco diferentes da concorrência perfeita. Nós temos 4, nós tínhamos 6 na concorrência perfeita. Aqui você vai ter um único ofertante, seja de bem ou seja de serviço. Por exemplo, serviço de energia elétrica, de saneamento de água e esgoto. Normalmente a gente vê que só tem uma empresa, né? Pelo menos dados os parâmetros atuais de tecnologia ainda funciona assim. Já com o serviço de telecomunicações, isso já tem mudado um pouco. Hoje a gente tem aí, por exemplo, 4, 5 ofertantes do mesmo serviço numa mesma região. Tá? Mas por enquanto a gente assume que H1 no monopólio a gente só tem um único ofertante. Tá? E é pouco provável que isso mude. Em H2, você tem a ausência de produtos substitutos, como isso aqui já foi falado, né? Você vai ter barreiras à entrada, porque normalmente aqui você tem proteção do governo, certo? E o monopólio, assim como a concorrência perfeita, ele sempre vai desejar maximizar o lucro, né? Ninguém vai querer trabalhar de graça ou, de repente, trabalhar para ganhar pouco, né? Deixei um pouco mais para frente, isso aqui tudo vocês já viram.
as continhas aqui. Depois a gente faz um pouco de exercícios. Eu vou fazer o upload lá de vídeo no YouTube, no Siga, para vocês verem, tá? Aqui no capítulo 2... então isso aqui eu já falei, gente, mas enfim... Vamos lá, só para fazer uma revisãozinha rápida. A empresa ela é a própria unidade fabril, tá? Antigamente, nos manuais de economia, a gente via muito a palavra firma. E a empresa era um termo dado, assim, não digo que exclusivo, mas quem gostava muito de trabalhar com esse nome empresa era o pessoal da administração. Só que a gente está vendo muito esse termo aí... sendo trabalhado no curso de economia, os manuais modernos e mais novos trazem esse nome empresa, né? Mas basicamente não tem diferença nenhuma. Firma ou empresa é o que? É a própria unidade de produção e tchau e benção, não tem diferença nenhuma, tá? Já a indústria, como eu falei, aí ela pode ter as duas conotações. Ela pode ser classificada como a própria unidade fabril, não é errado você chamar ela de indústria. Como eu falei, por exemplo, indústria e comércio de laticínios. Puxa, ele está produzindo, ele está industrializando. Indústria e comércio de portas, indústria e comércio de móveis planejados, indústria e comércio de carnes, e por aí vai. Como a gente pode tratar a indústria também como sendo formada pelo conjunto de todas as empresas que produzem aquele determinado bem ou serviço homogêneo, parecido basicamente o mesmo, tá? E aí, como eu já falei, mas só falando novamente, recapitulando, exemplos nós temos aqui indústria automobilística, indústria de telecomunicações, e por aí vai, né? Mercado, gente... Mercado, a definição de mercado é basicamente um ponto de encontro. É um ponto de encontro entre o agente que deseja comprar, deseja e precisa comprar alguma coisa, um bem ou serviço, e o outro agente que está produzindo esse bem ou serviço para vender, tá? No passado, há algumas décadas atrás, não tinha internet, tá? Não tínhamos todos esses meios de comunicação que temos hoje, então não existia o mercado virtual, existia o mercado físico, né? Então, o mercado virtual que existia, que não era tão virtual assim, era a bolsa, tá? Mas que ele acabava sendo físico. Por quê? Porque você tinha que ir lá num banco, você tinha que fazer um depósito em dinheiro para comprar aquelas ações daquela empresa, tá? Agora, hoje o mercado ele é muito virtual, mas muito. Eu não sei falar para vocês se ele é mais virtual que físico, eu acredito que não, mas ele é muito virtual. Por exemplo, você pode ter uma loja... Hoje, gente, você pode ter uma loja virtual... Deixa eu olhar para vocês aqui. Você pode ter uma loja virtual sem ter produto. Como assim, professor? Você só precisa de um notebook e uma conexão boa com a internet, tá? Você vai comprar e vender sem precisar ter estoque na sua casa. Tem gente que faz isso com roupa. Tem uma loja de roupa, mas ele não tem um quartinho com roupa guardada e ele vende pela internet. Ele simplesmente faz a intermediação. Compra de uma outra, revende, já manda para o endereço do destino do cliente, fecha o negócio e tchau e vence, assim que funciona. Mercado 100% virtual. O vendedor não tem produto. Ele até que tem, mas não está ali com ele, tá? Ele simplesmente faz aquele chamado trade, aquela troca, aquela negociação, né? Compra aqui e vende mais caro lá, mas sem necessariamente ter o produto. Ele está vendendo o produto de outro. Então o mercado ele vai ser simplesmente um ponto de encontro entre compradores e vendedores. E esse ponto de encontro, esse chamado ambiente de encontro, ele pode ser tanto físico como virtual, principalmente nos dias de hoje, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui, tem muita teoria, depois vocês leem o capítulo aí. Deixa eu ver o que mais. A visão schumpeteriana da empresa, aqui ele fala de inovação. Legal, né? Hoje tem que ter inovação, porque quem não se inova fica para trás, aí perde venda. E aqui está o capítulo 3, que é em cima dele, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem, que eu quero passar o trabalhinho que eu vou passar depois para vocês fazerem na planilha. E aí cada um vai ser criativo em montar o seu negócio, a sua empresa, ninguém copia de ninguém, que é chamada por economias de escala e escopo. Aqui ele fala quais são os componentes básicos do custo. Tá? Todo negócio ele vai ter um componente fixo e outro componente variável. Tá? Geralmente funciona assim. E daí a gente vai montar uma tabelinha assim, ó. Eu já tenho ela pronta no Excel, depois eu vou mandar para vocês. Eu vou postar lá no Cigar, tá? Então você vai ter um determinado produto que você vai produzir, certo? Pensa aqui como um empreendedor. Você vai produzir algo para vender. Você quer ficar rico, você quer maximizar o seu lucro.
Aqui, gente, a gente vai variando a produção. Ah, mas por que zero? Porque se você não produzir nada, você vai ter um custo. Ah, não vou ter custo. Vai, e a gente vai ver isso aí, que esse custo todo mundo tem, gente. Não tem como fugir do custo. Duas coisas que não tem para onde correr, ninguém foge disso. Uma é custo e outra é risco. Ah, mentira, pessoal. Ah, não. Isso aqui é rota de avião. Você está correndo risco de cair um avião na sua casa aí. Está amarrado em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas o risco significa a possibilidade ou probabilidade de uma determinada ocorrência indesejada, que pode ser catastrófica para a sua vida, né? Por exemplo, um cisne negro, né? Raro acontecer, mas quando acontece ele traz um estrago aí enorme. Então aqui a gente vai variando a produção, certo? Vocês vão ter que conhecer esses custos, tá? E ele vai ser muito particular ao negócio, ao empreendimento de cada um de vocês, tá? Então aqui a gente tem um custo fixo, como o próprio nome sugere, ele sempre vai ser fixo. Se aqui você tratar como, por exemplo, aluguel, vai ser aquilo ali sempre. Ah, professor, energia elétrica é custo fixo? Hoje não mais, tá? No passado até que era. Imagina 30 anos atrás, ar-condicionado quase ninguém tinha. Então, imagina ali, por exemplo, um advogado. Ele montava ali seu escritório pequenininho, tá? O custo que ele tinha ali com energia elétrica era a taxa mínima de energia elétrica. Por quê? O que ele gastava ali, gente, era uma lâmpada, entendeu? Uma geladeira e o que mais? Um ventilador era o que tinha. Nem ar-condicionado tinha, 30, 40 anos atrás. Então ele acabava pagando a taxa mínima e, portanto, o custo fixo dele ali com energia era literalmente fixo. Hoje não. Hoje o consumo energético aumentou muito, vieram as bandeiras, porque afinal de contas o país não para de crescer, a população não para de crescer, a demanda energética ela é exponencial, ela está sendo cada vez mais acentuada ao longo do tempo, só que o estoque de energia ele é fixo, porque os rios não aumentaram. Pelo contrário, né, com seca e muita água evaporou, então a produção energética até diminuiu. Você vai ter um custo variável, esse custo ele costuma mudar de acordo com a quantidade que você está produzindo, a gente vai ter que olhar para esse custo, dar uma atenção especial a ele. O custo fixo médio aqui, ele vai ter o mesmo comportamento tanto na empresa monopolista como na empresa da concorrência perfeita, tá? Ele vai diminuindo ao longo da produção, porque se você tem um custo de 100, você divide por 1, vai ser 100. Agora, quando você produz 2 unidades, você pega aquele custo fixo de 100 e divide pelas 2. Ou seja, cada unidade está custando para você 50 só com custo fixo, mais o custo variável, né? O custo total você faz a junção dos dois custos e multiplica pela quantidade produzida, né? O custo médio você pega o custo total e divide pelo total da produção e a gente vai ter que olhar principalmente para esse aqui, ó, o custo marginal, tá? E aí, muitas empresas quebram, infelizmente, seja pequeno, média, grande, eu falo que nem tanto. Geralmente o pessoal contrata toda uma equipe especializada para fazer um estudo pré-mercado, aí anos mesmo da implantação da indústria, da sua empresa, né? Agora, uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, uma empresa pequenininha, muitas vezes eles não fazem estudo de mercado, não colocam, não planilham seus custos, tanto custo de produção como custo de venda, né? Aqui a gente chama de preço, e acabam se dando mal depois. A gente tem que dar uma atenção muito especial para isso aqui, tá? Para verificar inclusive qual a quantidade que maximiza o lucro para não trabalhar na região de desperdício, que é isso que quebra as pernas de uma empresa, tá? Depois a gente olha esses gráficos aí com mais atenção. Aqui fala da chamada lei marginal dos rendimentos decrescentes. Então é assim, eu vou produzir para vender, produzir. Gente, entenda que a sua empresa ela tem uma capacidade de produção limitada. Não adianta você exigir demais, que vai chegar um momento que o seu custo ele vai encarecer demais. Para você produzir mais unidades, aí você vai ter que ampliar o seu espaço físico, ter mais máquinas, contratar mais mão de obra para trabalhar. Só que você tem que olhar o seguinte, você tem demanda para isso? Tá? Então uma coisa tem que tá acompanhando a outra, tem que estar relacionada. A gente tem que fazer muito estudo, sim, para não quebrar a cara depois, que ocorre com muita facilidade.
Análise dos custos de longo prazo. Aqui, como já foi falado, no longo prazo, todos os custos eles são variáveis, tá? Não vai ter custo fixo no longo prazo, tá? Aqui tem um monte de equação diferencial, a gente não vai trabalhar muito com isso, não vai focar nisso, porque isso a gente vai fazer no próprio Excel. Quando a gente trabalhar com custo marginal e receita marginal, quando a gente vai variando de unidade em unidade, o Excel faz isso para a gente, inclusive por meio de logaritmo, né? Ou derivação, que é, por exemplo, você pega um menos o outro, divide pelo outro, você já vai ter aquela taxa de variação em termos percentuais, tá? Aqui no caso do monopólio, né, o custo, né, o monopólio, o ideal é que ele trabalhe com um custo médio mínimo, certo? Por quê? Porque, entenda assim, né, qual que é o lucro? O dinheiro que está no caixa da empresa? Não, isso é faturamento. Desse faturamento, parte é custo. Então, você vai ter que pegar o lucro máximo da empresa, vai estar onde você tem a distância máxima entre a receita, o faturamento e o custo. Tá? Então, é óbvio, gente, que você tem que trabalhar no ponto onde você tiver o seu custo mínimo de produção. Mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Aí vamos descer um pouco mais. Deixa eu só ver quanto tempo já tem. 10:04. Estamos aí já com 1 hora de aula, 1 hora e 4 minutos. Aqui ele vem com alguns conceitos, né, do monopólio natural, como surge o monopólio natural, fontes de economia de escala, ou seja, a sua produção vai aumentando e aí você vai olhando com atenção para ela, vai chegar um momento que os seus custos de produção começam a diminuir, isso é legal, porque se a produção está aumentando e você está vendendo mais e ao mesmo tempo o seu custo está reduzindo, significa que mais dinheiro está sobrando para você. Ao mesmo tempo que mais dinheiro está entrando no caixa, está aumentando o faturamento, mais lucro está sobrando para você, que é a diferença entre receita e custo, basicamente isso. Gente, eu acho que hoje seria isso que eu queria trabalhar com vocês. Isso aqui foi apenas uma apresentação básica, depois eu vou fazer alguns vídeos complementares a esse conteúdo, específicos a cada tópico, tá? E aí eu vou passar umas atividades para vocês também, tá? Aí depois eu vou fazer o upload da planilha e eu vou pedir para... Deixa eu sair daqui, sair da apresentação, parar a apresentação, vocês vão ver só eu agora. Eu vou pedir desde já que a princípio vocês tenham uma ideia, tá? Por mais que você não goste de empreendedorismo e não tenha vontade de montar o seu negócio, eu quero que você tenha uma ideia de alguma coisa que você possa hoje produzir para vender, iniciar uma produção, tá? Mas não tem uma ideia de algo surreal. Bom, apesar que a ideia é livre de vocês, mas eu falo assim, o ideal é que vocês pensem assim, em algo factível, ou seja, algo que vocês possam iniciar com o que você já tem, com as ferramentas que você já tem. Professor, eu tenho pouca coisa, pouco dinheiro. Vocês se lembram de um programa? Vocês eram crianças, passava, se não me engano, domingo de manhã, não tenho certeza, chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu nem sei se existe ainda. Alguém se recorda? Existe. Ainda existe, Claudinei? Eu estou por fora. Hã? Todo domingo de manhã. Ainda passa? Legal. Você assiste? Então, pessoal, tenho ideia. Eu apliquei esse trabalho com as alunas lá de Barra do Bugres e Tangará da Serra. Elas eram do curso de Engenharia de Produção ano passado. Foi legal. Tá? Fizeram lá com trufa, com um salão de cabeleireira, outra lá com um trailer de lanche, de pastel. Não que precisa ser no segmento alimentício, a ideia de vocês é livre. Mas é importante que vocês desenvolvam isso principalmente com algo factível. Ou seja, algo que existe a possibilidade de você começar um negócio. Tá? E dá certo. E a gente coloca tudo na planilha. A gente faz um levantamento real de valor em termos de custo. Vocês vão lá, vocês vão pesquisar, sei lá, ainda que vocês não vão aqui recorrer ao mercado físico, mas que vocês busquem pelo menos uma referência na internet. Inclusive do próprio custo de oportunidade, ou seja, quanto que eu preciso ganhar por mês e quanto que esse negócio me dá em termos de reais por mês, por cada unidade de tempo. Mais ou menos estão entendendo, gente? Pessoal, tranquilo? Eu quero ouvir de vocês. O Claudinei falou, Maela e Luana estão quietinhos, o Dirceu também ficou quieto. Tá me ouvindo, professor? Agora estou. Sobre a estrutura de custo, você
conseguir montar uma boa estrutura de custo, eu consigo sempre acreditar, né? Porque eu vou ter sempre uma meta atingida, tanto de produção, quanto uma obra. Eu gostei da sua palavra, viu, Dirceu? Meta. Você não vai esperar o negócio acontecer, você vai atrás do resultado, né? De buscar o resultado. Isso, você sempre tem que obedecer essas métricas aí, Dirceu. Trabalhar focado, não aleatório. Porque senão a chance... Hã? A gente encontra alguns exemplos. Toda empresa tem uma estrutura de custos montada como essa. Mas tem que ter, Dirceu. Isso se chama planejamento. Planejamento de produção. Aí entra a quantidade, entra estoque, entra o financeiro, principalmente. Tem que ter esse planejamento aí. Ele é essencial. Não fazer planejamento é pedir para quebrar. Não dá certo. Raro dá certo. Luana. Tá aí, Luana? Maeli. Pessoal. Tá aí. Que bom, Luana. Luana, você entendeu? Fui claro? Sim, professor, tô tendo algumas ideias agora. Algumas ideias. Então tá. Maeli, fui claro para você? Maeli, acho que não tá aí não. Mas enfim. Pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam um resumo, tá? Do que foi discutido nessa aula aqui de hoje, tá? Vale como presença, tá? Depois eu vou cadastrar lá no Cigar agora mesmo, tá? Vou terminar de gravar, faço o upload pro YouTube, do YouTube eu envio o link pro Cigar e daí eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem que vai ser o resumo dessa aula aqui. E eu vou deixar lá como envio, tá? Então vocês façam, pode fazer à mão mesmo, a caneta, não importa, tira uma foto no celular e envia, ou digita no Word, PDF, como preferir, e enviem para mim. Pelo Siga, vocês têm que enviar. Tá bom, gente? Oi? Isso, um texto. Faça um resumo do que foi discutido, do que foi trabalhado nessa aula de hoje, e vocês vão enviar pelo Siga. Até quando? Eu vou deixar aí, sei lá, dia 19 até o final do mês. Tá, beleza. Tá bom? Mais fácil, gente. Vale como presença e participação na disciplina, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Oi. Um abraço, tudo de bom para vocês.